A reportagem direto de Santa Maria com Vinícius Malman. Vinícius que acompanha aí toda... Joel Alves? Joel Alves está conosco? Joel Alves e Vinícius Malman também acompanha ele nas reportagens, mas quem conversa conosco agora, direto de Santa Maria, é Joel Alves. Bom dia, Joel. Como está esse dia aí tão marcante em Santa Maria? Muito bom dia, Rita, Ricardo. Exatamente, eu e o colega Vinícius Malman estamos falando diretamente aqui de Santa Maria, ouvindo pessoas, familiares, que geralmente a gente tem encontrado aqui pessoas que têm relação direta ou indireta com uma das vítimas das 242 pessoas que faleceram aqui em Santa Maria há 10 anos atrás. Ou ainda alguma relação com as 636 pessoas que sobreviveram a esta tragédia. Vamos falar com um dos profissionais que estava na frente dessa situação toda, tentando resolver o problema. Está conosco o Tenente Coronel, né, ele que era do Exército, hoje trabalha como médico, continua atuando na medicina aqui em Santa Maria e foi gestor, né, durante esse problema todo que aconteceu em Santa Maria, Dr. Carlos Azevedo. Doutor Cláudio, o senhor que esteve à frente dessa situação toda, diz que foi bastante complicado e o senhor nunca tinha vivido uma situação tão intensa, apesar de ter tido treinamento no Exército muito parecido, né? Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia. Não, na verdade, esse evento trágico do dia 27, ele foi um evento que extrapolou qualquer possibilidade de pensamento que pudesse existir uma situação como essa, né, em que a gente tem uma capacidade instalada muito menor, quer dizer, a capacidade de atendimento era muito menor do que o número de vítimas naquele dia, né? E alguns detalhes assim são fundamentais, né? Por exemplo, numa situação em que o número de vítimas é muito maior do que a capacidade de atendimento, existem aquelas vítimas que são vítimas que não demandam um atendimento e, portanto, você foca nas vítimas mais críticas, né? A gente abre um protocolo de triagem para identificar quais são as vítimas que precisam ser atendidas primeiro. Naquela situação, como o mecanismo do trauma era único, que era a queimadura e inalação de fumaça num ambiente confinado, todas as vítimas elas passam a ser críticas, né? Então você tem dois tipos de vítima, aquelas que foram a óbito e as outras que são críticas, né? E que demandam um atendimento, vamos dizer assim, mais avançado, e que tenha envolvimento com o profissional de saúde, médico, enfim, né? Por outro lado, a situação também era uma situação de que a gente sabia, como o mecanismo do trauma era único, a gente sabia que tipo de tratamento a vítima deveria ter, essas vítimas deveriam ter. Então, facilitou no processo de que a gente poderia transportar essas vítimas por meios próprios, né? Por exemplo, foi feito isso à época com os motoristas de táxi, que foram fundamentais, né, no transporte. E a gente sabia também que o suporte que essas vítimas precisavam em qualquer hospital mais próximo, até um hospital de menor capacidade, né, de atendimento, poderia ajudar a fazer inicialmente esse atendimento dessas vítimas que inalaram fumaça. O senhor falava agora há pouco, por ser daqui, né, viver há muito tempo, é do Rio de Janeiro, mas mora há muito tempo aqui em Santa Maria, muitos amigos, filhos de familiares e amigos do senhor chegaram lá para reconhecer os filhos. Como é que um médico, né, que apesar de estar acostumado com isso, viu essa situação? Porque não era um, dois, não eram 10, foram 242. É muito difícil, né? Assim, eu lembro que naquele dia eu trabalhei 24 horas ininterruptas sem beber uma água, sem ir ao banheiro, né? Não, foi tanto envolvimento assim emocional que a gente teve ali naquela situação que essas coisas até se passaram e a gente não se deu conta, né? Então, na verdade, o fato é que na situação existem algumas coisas que ajudaram, né? Por exemplo, como a cidade é pequena, de médio porte, a gente está aqui há muito tempo, a gente conhece todos os hospitais, conhece os profissionais, né? Então ficou fácil da gente organizar o atendimento. Então, aqui no centro, o Hospital de Caridade, que é o maior hospital, um dos maiores hospitais privados do interior do estado, né? Foi onde a gente montou o centro de crise, né? Do qual eu tentei organizar o atendimento, para que a gente pudesse atender o maior número de vítimas de forma adequada, né? E a gente acabou centralizando o atendimento no Hospital de Caridade, todos os hospitais menores ao redor
enviar os seus equipamentos e medicamentos que eram fundamentais para nós, para o hospital, e a gente acabou fazendo a triagem dessas vítimas, o primeiro atendimento e o transporte. Então, a gente fez um atendimento, vamos dizer assim, em série, né? Por quê? Porque a gente tinha, na época, nós tínhamos um oficial, que a gente chamou de oficial de ligação, na época, o Tenente Uri, um aviador, que estava ali em contato, no hospital, em contato direto com a base aérea, nos dizendo, eu tenho 3 aeronaves prontas para vir para o centro. E a nossa base para essas aeronaves chegarem era um campo de futebol na Brigada, que fica bem próximo do Hospital de Caridade, 5, 10 minutos do Hospital de Caridade. Então, a gente organizou de forma que as vítimas que estavam no hospital, que iam chegando, iam sendo triadas e eram sendo atendidas. A gente conseguiu organizar locais novos, porque o hospital ele funcionava, já vinha com pacientes internados, para poder atender essas vítimas novas que chegaram. No momento que a gente dava o primeiro atendimento, que a gente identificava que eram vítimas mais críticas, a gente já fazia o contato com esse oficial de ligação que ficou ali do nosso lado e dizia, em 10 minutos tem uma aeronave ali. A gente tinha um responsável pelas viaturas que estavam lá fora, que eram muitas, né? Esse dia ele ficou marcado pela solidariedade, né? Então, eu recebi ligações de médicos de todos os lugares do Brasil, né? Que acharam o meu número e queriam vir para cá, não só médicos, profissionais de todas as áreas, né? Então, foi assim, um ato de solidariedade que foi fundamental para a gente poder atender o maior número de vítimas e transportar essas vítimas com toda a segurança para os hospitais de referência em Porto Alegre. As pessoas que a gente tem conversado aqui em Santa Maria não querem esquecer essa data, não porque foi uma data apenas ruim, muito ruim para todo o Brasil, mas para que sirva de lição, para que eventos como esse não aconteçam. Se acontecer, acho que nós agora, depois do que aconteceu aqui em Santa Maria, estamos mais preparados? Olha, a gente percebeu, por exemplo, naquele dia, que a falta de equipamentos, né, de materiais, equipamentos, naquela época de ventiladores, foi um fato que a gente presenciou, inclusive depois disso agora na pandemia, né? Mas a falta de determinados equipamentos, eles foram difíceis da gente poder manejar, né, essa situação. Então, mesmo vindo aqui o pessoal da saúde, Brasília, na época veio o presidente, a gente teve o ministro da saúde, enfim, mesmo assim, a gente viu uma certa dificuldade para que a gente pudesse ter um suporte de equipamentos necessários para o tamanho do evento que foi, né? Mas o que eu posso dizer é que, claro que a gente, como eu disse, a cidade é pequena, a gente conhece os profissionais, conhece todo mundo, que torna muito mais fácil da gente organizar, né? Mas hoje, né, com aquele momento que nós vivemos, eu me sinto muito mais preparado para atender uma situação que eu espero que nunca aconteça, uma situação como essa, né? E o que eu digo, né, e afirmo, e a gente viajou o Brasil inteiro falando sobre isso depois, né, falando como a gente fez, e eu afirmo que todas as pessoas que chegaram com vida no hospital, né, e que foram assistidas por nós, tirando os grandes queimados, sobreviveram, né? Os grandes queimados, sim, esses a gente tinha pouca coisa, porque eram grandes queimados, mas todas as vítimas que nós atendemos e que transferimos para os hospitais de referência sobreviveram. Então, eu posso dizer que nós conseguimos montar uma estratégia de atendimento, né, e aí de todas as áreas, né, fundamental para dar assistência às vítimas que não foram a óbito. Muito obrigado, doutor Cláudio Azevedo, ele que esteve na linha de frente, inclusive foi quem organizou para que pudesse ter o atendimento mais rápido possível. Nós continuamos, tanto eu como o Vinícius Malman, aqui circulando por Santa Maria, porque agora em seguida vai ter mais manifestação, que fica a 1,4 km da Boate Kiss. A Boate Kiss que deve, inclusive, a um pedido da própria comunidade, o clamor da comunidade, que seja feito nesse mesmo local um memorial. E nós continuamos aqui de Santa Maria. Tá bom, Joel, é forte, né? A gente escuta pessoas que passaram por isso, certamente imagens que nunca sairão da cabeça, não só imagens, mas até mesmo as vozes daquelas pessoas. E interessante pergunta que você falou, será que estaríamos preparados se acontecesse algo hoje em dia mais uma vez?
E vocês já acompanharam também a vigília na madrugada, que foi um momento bem emocionante, né? E tem muita coisa pela frente aí. Obrigado pela participação, Joel, para ti, para o Vini, e um bom trabalho aí em Santa Maria. Exatamente, obrigado também, Ricardo e Rita, né, de poder divulgar tudo o que acontece aqui. Nós continuamos. Aqui tem várias entrevistas, depoimentos de mães, mas isso na sequência aqui da programação da Rádio Independente. Mais uma vez, obrigada e bom trabalho aí para vocês. 10h28, 29 graus e 5 décimos é a temperatura. E agora vamos conversar com o Cícero Copelo. Mulher é morta a tiros no bairro Conservas, em Lajeado. Bom dia, Cícero. Que notícia triste. Pois é, bom dia, Ricardo e Rita. Bom dia.